E eu quero usar como tópico nessa noite: se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? O tempo de Jeremias era um tempo de muito caos, de muitos problemas, de muita perseguição. Uma nação que tinha conhecido a Deus, escolhida por Deus, que tinha testemunhado o maior derramar do amor, da graça, da misericórdia de Deus do que qualquer outra nação na terra. Tinha se desviado, entrado em apostasia, tinha perdido a sua âncora, se desviado do cais e tinha se perdido. Jeremias se irritou sob a perseguição, sob a oposição, sob a obstinação de Israel. Ele era um tipo de alguns justos. Ele não conseguia entender o ódio de Israel para com ele ou os caminhos de Deus. Ele não podia entender como pessoas que conheciam tanto a respeito do céu, que iam virar as costas para Deus e se desviar no pecado. E ele reclamou para Deus. E Deus disse para ele: Jeremias, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Nós nesse país, os Estados Unidos da América, e eu entendo que esse programa vai para muitos países aí no mundo, mas nenhum outro país conheceu o que é a bênção como a América conhece hoje. Nós reclamamos, nós levantamos as mãos, nós murmuramos, nós reclamamos muito. Mas se você viajar por esse mundo como eu já viajei, você já viu a miséria, a dor, a mágoa, a fome que o povo quase morre por ela, a escravidão. Você sabe que essa é a maior terra que o homem já conheceu. E ela é grande por causa da nossa adoração a Deus e da fundação na santa palavra de Deus. E em muitos países do mundo existe grande oposição ao Evangelho, grande oposição. Há algum tempo atrás eu estive na China. Nós pudemos entregar Bíblias, e eu acho que desde aquele dia nós já entregamos mais Bíblia ali do que qualquer outro que já tentou na face da terra, eu acho. E um pregador chinês já de idade, com a cabeça branca. Deus fez uma série de milagres que na verdade vai muito além da nossa imaginação, para que isso pudesse acontecer. E em um pequeno apartamento ali no segundo andar, as Bíblias estavam empilhadas ali na sua mesa, uma mesa de comer, centenas de cópias. As pessoas que estavam ali, eu não os vi, eu não pude ir, não nos permitiram ir. Mas eles ficaram olhando enquanto ele se prostrou ao lado da mesa, cheio de lágrimas nos olhos. E ele disse: eu já tentei, já orei por anos para receber a Bíblia, para que eu tivesse uma. Eu e o meu povo na minha igreja, nós nos encontramos debaixo das árvores e nós choramos pela palavra de Deus e memorizamos tudo que podemos. E agora eu tenho Bíblias. Outro dia ele foi preso pelo comunismo chinês.
E ele foi levado a uma praça e bateram nele. Enquanto ele estava sendo levado para a prisão, as últimas palavras deles foram: diga a eles que eu fui fiel a Jesus Cristo. E nos últimos meses, 5 dos nossos pastores na China, eles prenderam ele, levaram ele para a rua com arma na cabeça e explodiram o cérebro deles. Enquanto isso, a América hoje experimenta uma cornucópia, uma infinidade de bênçãos. Nós temos tanta bênção que não sabemos o que fazer com eles. Igreja em todas as esquinas, Bíblia se multiplicando, milhões que vêm ali e saindo das gráficas. E ainda assim, nós choramos e gritamos, e choramos e imploramos por dinheiro, para enviar o Evangelho àqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir. América. Eu duvido que hoje essa nação está preparada, eu sei que não está, para o que está vindo sobre ela. Eu e o John Stones estávamos discutindo isso hoje. Eu queria ficar de pé aqui e pregar para você, e eu queria te dizer na televisão, dizer para você que Deus vai enviar um derramar do Espírito Santo, um avivamento vai vir sobre essa terra, e milhões vão voltar para Deus. Eu queria que isso fosse verdade. Eu acredito que vai haver um avivamento, e eu acredito que existe um avivamento agora, mas é um diferente tipo de avivamento que estamos acostumados. As nações do mundo estão a caminho do julgamento, incluindo a América. Não há nada que pode parar isso. Deus não tem intenção de parar isso, porque isso vai ser o fim. É hora de fechar. O sol está se pondo. O homem está pronto para fazer sua última tentativa. Os demônios estão prontos para empurrar pela última vez. Jesus Cristo está para voltar, para levar o povo dele embora. Você quase pode escutar o barulho do Armagedon. O mundo está a caminho do julgamento. Nada pode ser feito para parar isso. Pode ser que ele tarde um pouco, mas o tardar vai ser a única coisa que vai acontecer. Outro dia eu sentei na mesma mesa de um dos senadores mais influentes em Washington, e ele disse: irmão Swagger, se algumas coisas podem ser feitas, se algumas coisas puderem acontecer, talvez nós podemos ainda acalmar a maré por alguns anos. Talvez nós possamos fazer com que essa nação volte para Deus com a ajuda dele, somente dele. E eu acho que hoje Deus está nos dizendo: se a gente não vai na igreja nem quando chove um pouco, mas nós temos tempo de ir para jogos de futebol, de basquete, de futebol americano, mas nós não temos tempo para Deus. Orar e jejuar é uma coisa do passado. Ninguém mais gosta de fazer essas coisas. Pessoas não falam nem acreditam nessas coisas mais dentro das igrejas. O negócio hoje é poder instantâneo, bênção instantânea. E nós continuamos estagnados e tropeçamos nisso. E eu queria ficar de pé aqui e dizer que há uma luz no fim do túnel. Eu sei que eu estou soando meio negativo, mas eu sou somente uma voz, é só isso que eu sou. Eu não estou aqui para ganhar um concurso de popularidade, estou aqui para pregar a palavra. Se você gosta ou não, eu não me importo. Mas infelizmente todas as igrejas estão no mesmo barco. Deus está nos dizendo que se os homens que correm a pé, se as coisas insignificantes e pequenas, aflições pequenas têm te deixado chateado, como é que você vai correr com os cavalos? Está me ouvindo?
Essas coisinhas, essas coisas insignificantes ou essas pequenas sombras no horizonte, essas pequenas aflições, essas dificuldadezinhas estão te desencorajando, estão te deixando cansados e te fazendo cair. Como é então que você vai correr com cavalos? Eles me falam que hoje, como pregador do Evangelho, eu não posso falar de problemas. Eles dizem que se eu falar dos problemas, eu estou me envolvendo em política. Eu não estou nem aí para a sua política. Se você soubesse o quanto eu não estou interessado na sua política, mas eu estou interessado na moral dessa nação. Eu estou interessado na moral dos nossos filhos. Eu estou interessado na moral dos nossos pais. Eu estou interessado na moral desse país. E se isso te ofende, meu querido, eu te peço desculpa, mas eu não vou calar a boca, eu não vou me assentar, eu não vou desistir. Eu vou continuar pregando esse evangelho enquanto Deus me der voz para falar, enquanto Ele me der pulmões para respirar. Nos últimos 12 meses, pilhas de vários tipos de jornal ali em cima da nossa mesa. E eu acho que de toda a cidade, todo o estado, toda a vila dessa nação, eu com outros pregadores temos sido caricaturados, banidos, criticados, repreendidos, satirizados, riram da gente. A gosto da mídia desses Estados Unidos da América. Deus nos ajude hoje. Deixa eu te dizer alguns fatos dos repórteres de hoje. – 95% dos repórteres hoje, uma pesquisa feita por Litter & Rotman, envolvendo mais de 240 jornalistas que trabalham nesse meio da mídia, incluindo o New York Times e, é claro, Washington Post, Wall Street Journal, o Time Magazine News, US News, World Report e CBS, ABS, por aí vai, com muitas outras redes de televisão. Disseram 95% desses jornalistas, apresentadores, disseram que não vem problema nenhum com uma mulher abortar. 85% dos jornalistas nesses Estados Unidos da América, jornalistas que esqueceram Deus, jornalistas que não acreditam mais na Bíblia, jornalistas que não acreditam mais na maneira americana de viver. Eu posso estar soando crítico no momento, mas eu nunca conheci nem um jornalista que acreditava em Deus ou na Bíblia. Nunca conheci nenhum, pode ser que existam uns ou muitos, mas nunca conheci nenhum. 85% deles dizem que não há nada de errado com adultério. 69% deles acreditam que o governo devia reprimir a iniciativa livre e o estilo de vida americano. Eles têm sido demasiadamente sarcásticos e críticos, porque esse ministério e outros têm levantado grandes quantidades de dinheiro para a obra de Deus. Esse ministério levantou 80 milhões 500 mil dólares no ano de 1983. E vocês, jornalistas, querem impedir isso, não é mesmo? Isso te deixa chateado, não é mesmo? Você chama o povo americano que oferta aqui de caipiras, imbecis, ignorantes, iletrados, burros, tolos sem sabedoria e um mero produto do cinturão bíblico. Deixa eu te dizer para onde foram os 80 milhões que tanto te perturba. Em 1983, 5 bilhões, não milhões, mas 5 bilhões de seres humanos
se assentaram em frente a uma televisão em 38 países. Esse ministério aqui, eles escutam o Evangelho de Jesus Cristo. Uns escutam vez após vez, mas 5 bilhões de pessoas escutaram o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus liberta os cativos. 8 milhões de dólares foram gastos construindo igrejas e escolas bíblicas na África, na Ásia, na Europa, na América do Sul, na América Central, no mundo inteiro. E eu sei que isso te deixa preocupado, Senhor. Ano passado, 80 milhões de dólares foram para ajudar a vestir e educar, a falar de Jesus a 75 mil garotinhos e garotinhas todos os dias, construindo escolas para que eles tivessem uma chance de ter uma vida melhor. Fizemos coisas boas com esse dinheiro. Você sabe, mas vocês são hipócritas. Por que você não escreve a respeito do aborto? Eu não vejo nada que você escreve a respeito do aborto. 500 milhões de dólares foram gastos ano passado com o assassinato de 1,5 milhão de bebês na América. Por que você não escreve sobre isso? Hipócritas. Meus 80 milhões te incomodam, mas eu não te escuto dizer nada a respeito dos 5 bilhões de dólares que são gastos com rock and roll. Esse tipo de música horrível, infernal e sádica que está condenando e destruindo incontáveis milhões de rapazes e moças dessa nação. Você, geração de víboras, seus hipócritas, por que você não escreve algo a respeito desse rock que está destruindo os Estados Unidos da América? Seus hipócritas, eu não escuto vocês escreverem nada a respeito dos filmes que está enchendo as ondas diárias e o coração e vidas de pessoas com palavrões, vulgaridade, obscenidade e destruindo o estilo de vida americana. 4 bilhões de dólares por ano nisso, vocês não falam nada. 1983, jornalistas, se você não sabe e ninguém te falou, e você imagina se isso está acontecendo mesmo, 10 bilhões de dólares foram gastos em pornografia. Pornografia, algo sujo, algo nojento, obscenidade, e todo mundo que está hoje trabalhando na vida e nos corações das nossas filhas e filhos e causando essa nação a ficar machucada. Por que você não escreve algo a respeito disso, seus hipócritas de geração de víboras? Eu acho que eu nunca li nenhuma só palavra ali de todas as milhares de milhões de palavras que você escreve nesse jornal a respeito do álcool. Você nunca disse nada disso. 50 bilhões de dólares ano passado foram gastos em vinho e uísque e champanhe e todo tipo de cerveja, e você não disse nada a respeito dos bêbados e das casas que estão partidas e dos lares que estão partidos e dos sonhos que estão partidos e dos corações que estão partidos. Nenhuma só vez você escreveu uma palavra sobre isso. 50 bilhões de dólares, jornalistas americanos. Hipócritas. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, raça de víboras. Por que é que hoje em dia nós não escutamos nada a respeito desse sistema de drogas que tem roubado 100 bilhões de dólares dessa nação e destruído corações, sonhos e vidas, e tem destruído também a nação dos Estados Unidos da América? Por que é que você não escreve a respeito das drogas, senhor jornalista? Mais do que isso, essa nação está sendo destruída pelo crime organizado. 200 bilhões de dólares no ano de 1983. E senhor jornalista, por que você não escreve sobre eles? Senhor repórter investigativo, por que é que você não investiga essa máfia que está destruindo essa nação? Por que você não escreve a respeito deles?
Escreva sobre o que você quiser escrever, mas eu vou continuar pregando esse evangelho e compartilhando o evangelho de Jesus Cristo e declarando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque essa é a maior mensagem que a humanidade já conheceu e vai conhecer. Hoje nesse jornal aqui, Greensboro, um amigo meu, em Nebraska, foi para a cadeia, é o que disse seu jornal, reverendo Ed Sullivan, diretor da Escola da Fé Cristã, foi encontrado em desobediência ao tribunal quinta-feira e foi mandado para a cadeia por 8 meses. Qual era o crime dele? Ah, juízes, vocês que libertam os traficantes, vocês que libertam os pornógrafos, ah, juízes, vocês libertam os bêbados, ah, juízes, vocês libertam os comunistas. Mas você coloca na cadeia um pregador batista que não faz nada a não ser pregar o evangelho de Jesus Cristo. O juiz Ronald Reagan da corte de Harris disse que o pastor Sullivan podia ser libertado porque ele tinha que dar seguranças ao juiz que todos aqueles que entraram na escola dele foram certificados pelo Departamento de Educação. O juiz disse que se o Sullivan não puder assegurar essas coisas, a minha sugestão é que ele cometeu na verdade um crime que é muito hediondo. Senhor juiz, eu quero que você me escute um minuto. Se você estiver assistindo aqui nesse canal, na sua televisão agora, mas eu quero te lembrar também que nenhum juiz humanista que se preze querendo permanecer em seus erros vai querer escutar o evangelho. Mas eu quero te dizer isso, Senhor, que o Estado não tem o direito de me dizer como educar os meus filhos, não tem direito nenhum de me dizer que eu tenho que ensiná-los evolução, ou aquilo que é totalmente contra a palavra do Deus Todo-Poderoso. O Estado tem o direito, ele diz que eu tenho que dar uma educação ao meu filho, mas ele não tem o direito de exigir que eu diga a eles que o homem veio de algum tipo de ameba, que veio ali no mar da terra 10 milhões de anos atrás e finalmente virou um macaco e finalmente virou um homem. Nem o Estado tem o direito de me mandar ensinar isso aos meus filhos. O Estado não tem o direito de colocar as mãos no dinheiro de Deus, como fez antes, forçando igrejas a pagar os impostos do seguro social. O Estado não tem o direito de tirar os 10 mandamentos das nossas escolas, porque essa nação é uma nação de Deus, para Deus e por Deus Todo-Poderoso. E essa é a Constituição dos Estados Unidos, a palavra do Santo Deus. O Estado não tem o direito de proibir os meus filhos de abaixar as cabeças às escolas públicas e orar ao Criador deles e pedir a sua graça e o seu amor. O Estado não tem o direito, Senhor, de forçar o ateísmo, o humanismo secular, o materialismo, o socialismo e o comunismo goela abaixo de nossas crianças, que foi fundada na palavra do Deus Todo-Poderoso. O Estado não tem o direito de fazer isso. Patrick Buchanan, conhecido colunista, disse: qual crença deve formar a fundação da lei americana? As crenças de quem devem servir de base para os governos da sociedade americana. Os Estados Unidos deve ser uma nação cristã ou uma nação pagã? Outras perguntas tão importantes como essas estão em pauta hoje no conflito sobre oração nas escolas. E chegou o tempo, diz o senhor Buchanan, de separar as ovelhas das cabras. Por 180 anos, a crença que serviu para a fundação da lei americana foi o cristianismo. E um cristianismo protestante bastante severo, melhor dizendo, disse o senhor Buchanan.
O aborto era um crime. As lojas se fechavam nos domingos. Novelas obscenas foram censuradas em função da boa consciência. A pornografia era uma afronta inadmissível que poderia colocar o produtor na cadeia. Mas hoje em dia eles colocam os pregadores na cadeia. As drogas eram coisas fora da lei. A prostituição era proibida. Herbert Hoover falou a respeito de um projeto de lei lançado para ilegalizar e proibir o uso de rum, que estava destruindo os bons hábitos, as famílias, as vidas e os bairros dessa população. Nas escolas públicas, o Sr. Buchanan disse, pastores protestantes cobriam os professores. Bispos católicos criavam escolas paroquiais há um século atrás, não porque as escolas públicas eram irreligiosas, mas porque elas eram muito protestantes. A América era um país cristão. Mas 25 anos atrás, sem consultar a ninguém, o Buchanan disse, com o povo democrático sem apoio no que diz a respeito da Constituição, o tribunal do Earl Warren comprometeu a sistemática descristianização da América, começando com as escolas públicas, mas não parando por aí. O humanismo secular se transformou na ordem do momento. E ele disse, quando a última postagem dos 10 mandamentos foi rasgado, e o ensino básico da moralidade sobre o sexo e a família na Bíblia foi dispensado, eles foram substituídos pela educação sexual e curso de esclarecimento de valor, com um catecismo que ensina que todas as relações sexuais consensuais, dentro ou fora do casamento, representam estilos de vida variados e aceitáveis, e que merecem o mesmo respeito. E ele disse, a igreja antiga ensinou sobre o pecado e a condenação, a nova igreja prega felicidade e tolerância. Escute o que eu estou dizendo. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os cavalos? Uma abordagem sistemática para destruir totalmente essa nação tem acontecido aqui faz pelo menos 2 décadas, para destruir a maneira de viver americana. Mas eu quero te dizer uma coisa, a maneira que eles querem fazer é através do nosso sistema de escolas públicas, destruindo a liberdade de pregar a palavra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa que vai te chocar. Há mais de 20 anos atrás, um comunista nos Estados Unidos da América estabeleceu um plano para a subversão comunista nesse país. Isso há mais de 20 anos atrás. Escute só as metas que eles estabeleceram. E eu quero que você veja quão perto eles estão de realizá-las. Em primeiro, os Estados Unidos aceitaria a coexistência como a única alternativa para a guerra nuclear. Essa está praticamente feita. A disposição dos Estados Unidos a capitular em detrimento de se envolver em guerras atômicas. Desenvolver a ilusão, os comunistas disseram que o desarmamento total por parte dos Estados Unidos seria uma demonstração de força total. Em quarto, permitir o comércio livre entre todas as nações de filiação comunista, independente desses itens serem ou não usados para a guerra. Concessão de empréstimos financeiros de longo prazo para os russos e seus satélites soviéticos, e o país está quase quebrado hoje por causa disso. Fornecer ajuda da América, independente da dominação comunista, conceder o reconhecimento da China Vermelha, a admissão da China Vermelha à ONU. Promover as Nações Unidas, eles dizem, como única esperança para a humanidade. E se um estatuto é reescrito, exigir que eles sejam configurados como um governo mundial, com suas próprias independentes forças armadas. E assim alguns líderes comunistas acreditam que a ONU pode auxiliar Moscou no domínio mundial melhor do que qualquer outra coisa. Próximo, resistir a qualquer tentativa de ilegalizar o Partido Comunista. Próximo, capturar um ou ambos os partidos políticos nos Estados Unidos. Próximo, obter o controle das escolas.
Use-os como correios de transmissão para o socialismo e humanismo e propaganda comunista vigente. Suavizar o currículo, obter o controle dos associados e professores, colocar a linha comunista nos livros didáticos. E, Senhor, eles já fizeram isso. Infiltre-se na imprensa, obter o controle das tarefas, da revisão do livro, escrita editorial, política de tomada de decisões, ganhar o controle de posições chaves em rádio, televisão e cinema. Eliminar todas as leis que regem a obscenidade, chamando-as de censura e uma violação da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Pense nisso. Quebre os padrões culturais da moralidade, promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. E o homem já fez isso. Infiltre nas igrejas e substitua a religião revelada com a religião social. Desacredite a Bíblia e enfatize a necessidade de maturidade intelectual, que não precisa ser de uma religião. Elimine a oração ou qualquer fase de expressão religiosa nas escolas, alegando que ela viola o princípio da separação entre igreja e o Estado. Eles chegaram perigosamente perto de fazer exatamente isso. Agora, ponto número 3, o que vai acontecer? Nós temos nos cansado mesmo com aqueles que vão a pé. E nós estamos prontos para correr com cavalos. E Deus disse que a besta está vindo para devorar a terra. E é exatamente o que está acontecendo. Eu quero te dizer isso. Se você pensa que isso são apenas os delírios e os devaneios de um outro pregador, só mais um problema na América hoje em dia, você está errado. Satanás está jogando sujo para destruir esses Estados Unidos, para destruir nossa liberdade, para destruir nossa liberdade de adorar a Deus. Porque os Estados Unidos da América é o centro de toda tentativa missionária no mundo inteiro. Mais evangelho sai dessa terra do que qualquer outra terra na face da terra, e talvez todas as outras nações juntas. Então a besta veio para devorar. O que eu vou te dizer agora é chocante. Não vai ser bom, mas é a verdade. Por que tem que ser assim? Muitas razões, mas a razão principal é o seguinte. Ele disse em Jeremias: os pastores têm destruído a vinha. Os pregadores que estão por detrás do púlpito, que não acreditam mais na Bíblia, que não acreditam mais no que está nela, que não acreditam mais no Deus da Bíblia, que não acreditam mais que Jesus nasceu da Virgem Maria, ou que Ele é a encarnação do Filho de Deus, que não acreditam mais que Deus escuta oração e faz milagres, que não acreditam mais que Deus está interessado na humanidade, e muitos pregadores por detrás dos púlpitos nem acreditam que existe um Deus. Eles são ateus, eles são lobos na pele de cordeiros, eles estão levando muitos para o caminho errôneo. Eu me espanto enquanto eu vejo noticiário um atrás do outro falando de abuso de crianças na televisão. Dizem que 1 de cada 10 meninos ou meninas já foram abusados sexualmente aqui nessa nação. Pense no que eu estou falando. Você pode mudar a lei, ignorar a palavra do Deus Todo-Poderoso e tentar dizer que é apenas mais um estilo de vida. Mas existe nessa nação hoje a ênfase para tentar mudar a lei no incesto, onde irmãos podem se casar com irmãs, irmãs se casar com irmãos, e irmãos podem coabitar com os filhos deles, e o pai legalmente coabitar com a filha. Isso está para acontecer. Não, eu não estou falando a respeito de uma selva na África. Eu estou falando aqui da educada cultura dos Estados Unidos da América. E eu quero te dizer isso. Se você acha que vamos conseguir parar isso através de poder político, você está errado. Só existe uma coisa que vai parar isso:
e é que em toda a igreja nessa nação, se ela for batista, metodista, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, quadrangular, pentecostal, não importa o que é, para que pregadores saiam do tempo de oração deles chorando muito, e que eles peguem uma Bíblia em algum lugar, que eles abrem ela atrás de um púlpito e dizem: assim diz o Senhor, e comecem a pregar o pecado negro, o inferno quente e o céu puro, e preguem a palavra como nunca pregaram antes, até que então os bancos começam a tremer, até que o poder de Deus caia, porque Deus ainda pode salvar os nossos filhos, e salvar as nossas filhas, e salvar nossas famílias, e salvar nossa nação, pelo menos segurar um pouco a onda da destruição que está por vir. Só isso. A terra está desolada. Deus diz que se eles não obedecerem, eu vou destruí-los. Eu estava em Springfield, Illinois, há algum tempo atrás, num avivamento. A casa de talvez um dos maiores homens que já viveram nessa nação, Abraham Lincoln. Eu olhei ao lugar onde ele foi enterrado. Um senhor idoso, bem velho, com a cabeça branca. Um pouco antes de morrer, escreveu e disse: ele era um garotinho, e o pai dele disse: venha rápido. Eles tinham tirado o corpo do Lincoln e estavam levando-o até a este novo mausoléu que tinha acabado de construir em Springfield. Pela lei eles tinham que abrir o caixão para ter certeza que era Abraham Lincoln, e o pai dele disse: isso é histórico. Ele falou para eles pegarem o filho dele e falar: manda ele vir, eu quero que ele veja isso. Ele disse que aquele dia chovia muito, e eles juntaram mais ou menos 100 pessoas caladas ali, enquanto o caixão estava em uma plataforma. E quando as autoridades disseram: faça, quebraram o cadeado e abriram a tampa do caixão. Ele era apenas um garotinho, e ele disse que chegou bem perto. A gravata do emancipador estava no lugar. Seus braços estavam dobrados. Sua barba ainda estava cortada. E ele disse: naquele momento o céu se abriu e o sol iluminou aquele mausoléu. Quando Abraham Lincoln era um menino em Nova Orleans, Louisiana, ele assistiu os seus irmãos negros vendidos como vacas, como se fossem sub-humanos, e ele chorou ali e disse: se Deus me der força, eu vou acabar com esse negócio. E a batalha de Vicksburg ou Gettysburg estava sendo travada. Era tudo ou nada. Se tivessem perdido em Gettysburg, era o fim. E ele estava orando e uma luz apareceu sobre ele. Ele disse que Deus disse para ele o seguinte: você vai vencer em Gettysburg. Quando o gabinete se juntou e chegou aquele do noticiário e disse: nós vencemos em Gettysburg, e eles começaram a gritar, ele disse: senhores, eu já sabia, Deus já falou ao meu coração. O gabinete estava em sessão quando eles disseram que o Lee tinha se rendido. E era o fim da guerra.
Ele disse às pessoas: vamos nos colocar de joelhos e agradecer a Deus e pedir para que Ele cure a nação. A maioria não sabe, mas as últimas palavras, ou a última lei que Ele assinou, foram as palavras que temos nas nossas moedas e em nosso dinheiro. Em Deus nós acreditamos. Um garotinho negro, dias após o fim do conflito, abraçou o joelho do presidente e começou a agradecê-lo, e ele levantou aquele menino e disse: filho, não me agradeça, agradeça a Deus. Nossa liberdade foi comprada por um alto preço. E a nossa nação é grande. Se existe alguma grandeza, é por causa disso aqui, ó. Isso aqui. Em Deus nós acreditamos. América, América, Deus colocou sua graça em ti. Mostre amor aos seus irmãos, de mares até outros mares. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, essas palavras que eu disse aqui, eu oro para que o Senhor tenha levado elas bem profundo no coração das pessoas. Eu sei que nós estamos prontos para correr com cavalos. Eu sei que dias escuros estão por vir nessa terra. Eu sei disso. Me ajude a dizer para eles, Deus. Me ajude a dizer a eles para vir para casa, para voltar para Deus. Volte para o Deus dos patriarcas. E eu peço em nome de Jesus, amém. Suas cabeças estão abaixadas, seus olhos estão fechados. Há um grande emancipador aqui nessa noite, o nome dele é Jesus. Deus está chamando você, falando com você. Deus enviou a convicção do Espírito Santo em todo esse lugar. Ele está mandando ela do céu. Quantos aqui nessa noite, me escute com muito cuidado aqui por um momento, por favor. Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo da maneira correta, eu sei que eu não estou. Eu estou indo no caminho errado. Eu perdi minha direção. Eu não sei para onde ir, o que fazer ou quem buscar. Eu estou como um barco à deriva, sem âncora, sem cais. Mas eu quero te dizer, há uma luz que vem de um grande farol. Uma tempestade está por vir. Você pode ouvir o trovão e o raio, você pode ver no céu a luz que vem das nuvens. Vá em direção da luz. Jesus é essa luz, e Ele vai te levar para casa. Quantos aqui nessa noite dizem: Jimmy Swaggart, preciso de oração? Levante a sua mão. Eu não vou envergonhar você, eu te prometo. Ore por mim. Levante a sua mão lá em cima, por favor. Aqui dos lados também, nas arquibancadas. Lá em cima, por favor, levante ela bem alto. Você mais velho, mais novo, se precisa de oração, jovem, velho.
Obrigado. Continue levantando as mãos, continue levantando, ore por mim. Eu não estou vivendo bem, ore por mim. Lá atrás, ore por mim. Muito obrigado. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Todos se coloquem de pé. Eu sei que existem centenas de centenas, talvez milhares de pessoas de Deus aqui que sabem orar. Ore comigo agora, por favor. Peça a Deus para se mover nesse lugar. Peça ao Espírito Santo para vir convencer esse auditório, para que eles venham largar os caminhos tortos, para tocar o coração daquela pessoa, porque Deus é a única esperança. Deus é a única esperança. Eu quero que você venha. Todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que você faça uma decisão na sua vida. Eu quero que você venha aqui para frente, saia lá de cima, saia aqui de trás, saia das arquibancadas. Eu quero que você venha aqui para frente. O grupo vai cantar e o Espírito de Deus vai tocar você. Centenas e centenas de cristãos estão orando por você, e eu quero que você venha agora.